Paz do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite de uma palavra segundo o Espírito Santo propôs em meu coração para esta oportunidade. Eu coloquei como título, irmãos, nesta mensagem, que é a continuação de mensagens anteriores, dentro de uma série que nós nominamos 360 graus, Igreja 360 graus, igreja presente em todos os locais. Como podemos ser ungidos? Nós vamos ler dois textos bases para esta mensagem. O primeiro, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 e 22. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículos 20, 21 e 22. Eu vou ler na versão King James, que diz assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, ou seja, tudo o que Deus prometeu a você, tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim, por isso, por intermédio dele, o amém é proclamado por nós, porque nós não apenas cremos e ficamos em silêncio. Nós proclamamos, nós publicamos, nós pregamos e nós oramos as promessas de Deus para as nossas vidas, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, amém? Ele nos selou como sua propriedade, amém? Ele fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir. Quantos podem dizer amém? Amém. O segundo texto, também na epístola, agora de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, será perdoado. Amém. Queridos irmãos, há muita confusão no meio ou nos meios evangélicos sobre a palavra unção. Nós vivemos, irmãos, uma época de banalização de coisas sagradas, de símbolos sagrados, de palavras sagradas, e mesmo pessoas que se dizem religiosas usam e abusam no nosso foco de palavras bíblicas, segundo o seu bel prazer. E nós vamos partir nesta meditação de que a palavra unção e outra palavra dela derivada, que é ungido, são palavras encontradas na Bíblia, tanto no Antigo Testamento
como também no Novo Testamento. Antigamente, somente a Igreja Católica Apostólica Romana utilizava a água benta com o propósito de batismo de crianças, de bênçãos, de pessoas, de lugares ou de objetos, ou como uma forma de aspergir a água benta para expulsar o mal. Porém, irmãos, atualmente nós ouvimos no meio evangélico falar de pessoas muito ungidas, de toalhas ungidas, de rosas ungidas, de óleo ungido, de sal ungido, de lenços ungidos, de forró ungido, de ungir veículos, ungir casas, ungir objetos, ungir animais, ungir cidades, ungir empresas. E é uma lista que segue adiante. E parece que a unção é tratada como algo muito procurado nos meios evangélicos, principalmente nos meios pentecostais e neopentecostais, e também carismáticos. Isso nos leva, irmãos, a uma necessidade de examinar a Bíblia, para que nós não incorramos em duplo erro a respeito de um assunto espiritual tão importante e tão sério como a unção. Eu digo duplo erro porque podemos incorrer em um erro conceitual e em um erro espiritual. E um erro espiritual, meus amados e queridos irmãos, traz consequências negativas para todas as pessoas envolvidas e pode trazer também prejuízos permanentes e irreversíveis, prejuízos definitivos. Então nós precisamos conhecer e entender o que a Bíblia diz a respeito de uma determinada verdade espiritual, para que nós não corramos o risco de profanar aquilo que é sagrado por falta de conhecimento. De acordo com os dicionaristas, profanar tem o seguinte significado: tratar com irreverência ou sem respeito coisas sagradas, privar do caráter sagrado, violar a santidade de, macular, aviltar, injuriar, ofender ou fazer mau uso de. Há um versículo muito triste no livro de Oséias, capítulo 4 e versículo 6, onde diz que o povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Não que o conhecimento não estivesse à disposição deles, porém, eles desprezaram o conhecimento, eles rejeitaram o conhecimento estavam disponível, porém, eles rejeitaram o conhecimento e sofreram as consequências. E o pior, que não foi, ou não foram somente eles que sofreram as consequências da rejeição do conhecimento, mas também os seus filhos pagaram o pato, porque eles desprezaram o conhecimento. Há dois exemplos, irmãos, dentre outros, além deste, mas exemplos objetivos a respeito da consequência da profanação de algo sagrado. O
primeiro está em Hebreus, capítulo 10, versículo 28, que diz o seguinte: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? O segundo também no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 16 e 17, que diz assim: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. E os irmãos vejam que aqui Esaú desprezou apenas um direito subjetivo, um direito futuro, que era o direito à primogenitura, e ele trocou esse direito por um prato de comida. E nós podemos supor que depois dele ter enchido o seu estômago, ele pode ter rido do seu irmão Jacó, e disse: Jacó é um tolo, porque Jacó entregou e se absteve da refeição que ele havia preparado para ele, trocando por algo que existia apenas em um plano abstrato, o direito à primogenitura. Queridos irmãos, as consequências do desprezo de coisas espirituais, mesmo por ignorância ou por desconhecimento, as consequências são gravíssimas, e às vezes as consequências são permanentes e irreversíveis, como por exemplo, Esaú, que não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Há um versículo em Provérbios capítulo 26 e versículo 2, que diz assim: como o pardal que voa em fuga, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. A tradução Almeida Revista e Corrigida diz, neste mesmo versículo: a maldição sem causa não virá. E a tradução King James diz: a maldição jamais cairá sobre quem não merece. Porque Deus estabeleceu leis e princípios que regem este universo, que regem esta terra, que regem o mundo invisível dos espíritos. Leis que regem os céus e a terra. Algumas dessas leis já foram descobertas pelas ciências do conhecimento humano. Outras ainda estão para serem descobertas. Porém, a infração a essas leis estabelecidas por Deus, seja pela determinação de infringir, seja pela falta de conhecimento, traz consequências. Os irmãos que estudaram física, biologia, matemática, conhecem mais dessas leis. Eu não conheço. Se falar, você pode enunciar a lei da gravidade? Eu vou falar, não, eu não estou em condições de. Agora eu sei que se eu pular ali de cima, mesmo sem conhecer a lei da gravidade, eu vou me estatelar ali no chão. Porque Deus estabeleceu uma lei, e a infração a essa lei é fatal. Deus estabeleceu princípios espirituais que funcionam com exatidão. E aqueles que quebrarem os princípios espirituais, com conhecimento ou sem conhecimento, sofrerão as consequências. Glória a Deus.
E o Senhor Jesus, em Apocalipse, capítulo 22, e versículo 18, ele adverte quanto à imutabilidade da sua palavra. E ele diz que ninguém pode fazer qualquer acréscimo sem incorrer nas pragas ou nas maldições descritas neste livro, que é a Bíblia. E no versículo 19, ele diz que ninguém pode tirar qualquer palavra do livro desta profecia, sem perder as bênçãos relacionadas com a árvore da vida e com a cidade santa. Então, irmãos queridos, nós precisamos estar antenados, nós precisamos estar conscientes de que as realidades espirituais funcionam. Quer nós conheçamos, quer nós não as conheçamos, elas funcionam positivamente ou negativamente. E quando as pessoas se envolvem com realidades espirituais que funcionam negativamente, elas estarão abrindo as portas das suas vidas, das suas casas, das suas famílias, estarão comprometendo o presente e o futuro, porque estarão abrindo, estarão dando a oportunidade para que espíritos malignos possam agir, trazendo contaminação espiritual para as tais e para as pessoas outras que estão no seu entorno. É uma espécie de permissão para a ação de demônios que os crentes neopentecostais tratam mais disso aí, chamando de legalidade espiritual. E toda contaminação espiritual, meus queridos irmãos, decorrente de uma deturpação de uma verdade revelada na palavra de Deus, ela começa no espírito do ser humano, porém, ela emigra do espírito para a alma, porque existem rotas de comunicações do espírito para a alma e da alma para o corpo. E isso aí é quem ensina e quem demonstra, é um ramo da medicina de ponta, que é a psiconeurologia. E quando essa contaminação espiritual atinge a alma, ela produz um abatimento na alma, na forma de tristezas, de desânimos, de ansiedades, de depressão, de medos, de pânicos e de outros transtornos da personalidade e de doenças mentais. Porém, meus queridos irmãos, essa contaminação espiritual, que teve o seu início no espírito, e que emigrou do espírito para a alma, e que já danificou a alma, os sentimentos, as emoções, a mente, ela segue o seu curso, emigrando da alma para o corpo, e agora no corpo, ela se manifesta como resfriados, como sinusite, como enxaquecas, gastrite, diabetes, úlceras, doenças autoimunes, cânceres, alergias e tantas outras doenças. Eu não estou falando que todas essas doenças, elas vieram do espírito para a alma e da alma para o corpo. Mas estou afirmando que muitas dessas doenças
Não foram doenças causadas por um vírus, por uma bactéria, não foram doenças congênitas ou doenças hereditárias, foram doenças decorrentes de problemas que estavam na alma e que vieram e se alojaram em um determinado órgão ou uma determinada função do corpo humano. Alguns dizem, e é uma estatística que dá medo na gente, que 90% das doenças são psicossomáticas, porque eram doenças que existiam apenas no plano da alma, mas elas emigraram da alma para o corpo. E a própria palavra psicossomática é formada pela junção de duas palavras gregas. Psique, que significa alma, e soma, que significa corpo. Então, irmãos, uma doença psicossomática, como disse, não teve origem diretamente em um vírus, em uma bactéria, em um problema congênito, em um problema hereditário, mas em emoções negativas, em sentimentos doentios, em pensamentos destrutivos, que em razão da sua carga negativa, enfraqueceram o sistema imunológico da pessoa, que não pôde resistir a um vírus, ou uma bactéria, ou que acelerou uma doença genética, ou acelerou uma doença hereditária, ou que simplesmente deslocou-se da alma e se alojou em um órgão, enfermando-o. Eu quero mencionar alguns tipos que trazem contaminação espiritual, apenas a título exemplificativo, dentre tantos outros. Por exemplo, quando a pessoa busca realidades voltadas para o ocultismo, para a magia, para horóscopos, para a numerologia, a adivinhação, a superstição, a idolatria, consultas aos espíritos de pessoas que já morreram, a prática de terapias espirituais desenvolvidas por seitas e filosofias que ensinam doutrinas contrárias ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que despreza a morte de Cristo na cruz do Calvário para a remissão e salvação do ser humano. Essas realidades espirituais, essas filosofias religiosas são nocivas e levam a pessoa que entra, às vezes, por ignorância, por desconhecimento, por curiosidade, a pensar e a praticar coisas tais que contaminam o seu interior, que contaminam o seu espírito, e a partir da contaminação do seu espírito, contaminam também alma e corpo. O Senhor Jesus deixou isso muito claro em Mateus capítulo 22 e versículo 29, onde há um relato de umas pessoas que tinham uma ideia equivocada a respeito da vida eterna. E Jesus os repreendeu, e Jesus disse a eles que eles estavam equivocados. Mateus capítulo 22 e versículo 29, que eles estavam equivocados, que eles estavam raciocinando errado na apreciação daquele princípio espiritual. E Jesus lhes disse taxativamente: errais. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. Todo ser humano precisa conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do fabricante. Se alguma coisa não está funcionando bem,
Se alguma coisa não está dando o resultado que deveria dar, é preciso abrir o manual do fabricante e verificar o que o fabricante, aquele que nos fez a sua imagem e semelhança, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que falou pelos apóstolos, que falou pelos profetas, que falou por meio de reis, que falou por meio de escribas, que falou pelo próprio Filho. Nós precisamos abrir o manual do fabricante e olhar por que não está dando certo. Deixa eu ir na página tal, que cuida de tal coisa. Eu vou na página tal e vejo por que não está dando certo. Então Jesus falou, todos precisam conhecer as Escrituras para não andarem em erro. Primeiro, porque vocês não conhecem as Escrituras. E segundo, porque vocês não sabem como Deus age, porque vocês ainda não conhecem o poder de Deus. Jesus estava falando para pessoas que eram religiosas. Porém, eles tinham um conhecimento limitado das Escrituras. E eles ainda não haviam tido uma experiência espiritual relevante com o poder de Deus. Porque nós precisamos sair daquela experiência irrelevante, aquela experiência comum. Nós precisamos ter experiências mais profundas com Deus. Deus quer se revelar. Deus se revela, Deus quer se dar a conhecer, Ele quer ser conhecido por nós. Aleluia. Então, quem não conhece as Escrituras, incorre em erro e suporta as consequências. Contextualizando, irmãos, para a mensagem que quero compartilhar com os irmãos, nós entendemos que a respeito da unção, para que nós não incorramos em erro espiritual, é preciso examinar a Bíblia e meditar a respeito daquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto. E é por isso que nós vamos olhar nesta noite para o alcance da unção em dois planos. Primeiro, a unção com o Espírito Santo e com poder. E segundo, a unção com o óleo sagrado da unção. E aqui, meus amados irmãos, cabe chamar a atenção que não é o óleo da unção que é ungido. Ungido é aquele que recebeu a aplicação do óleo consagrado para ungir. Então, ungido é aquele ou aquela sobre o qual ou o tal foi aplicado o óleo consagrado para a unção. E aqui cabem algumas perguntas. A primeira, o que é a unção? Como posso ser ungido? Que é o tema desta mensagem. Outra pergunta: como Deus nos unge? Por que Deus nos unge? Como posso identificar se uma pessoa é ou não ungida com o Espírito Santo e com poder? E quanto à unção com óleo? Vamos entender, e vou repetir porque já falei,
que a unção com o óleo é uma doutrina do Antigo Testamento que veio para o Novo Testamento. Porque existem doutrinas do Antigo Testamento que não vieram para o Novo Testamento ipsis literis, como era no Novo Testamento. Porém, a doutrina da unção com óleo, ela veio para o Novo Testamento em alguns aspectos. Há doutrinas que Jesus expressamente disse: ouviste o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. E aí Jesus apresenta um novo enunciado sob a ótica da graça e da misericórdia do Senhor. Outras perguntas ainda quanto à unção com óleo. Quem pode ungir com óleo? Quando uma pessoa pode ser ungida com óleo? Objetos podem ser ungidos com óleo. Eu posso beber um pouco do óleo da unção. Quem eu posso permitir que aplique o óleo da unção sobre mim? Eu gostaria de dizer para os irmãos que toda confusão conceitual e espiritual a respeito da unção, seja a respeito da unção do Espírito Santo e com poder, ou da unção com óleo, desaparecem quando nós examinamos as Escrituras. Porque a Bíblia trata de maneira muito simples, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quer seja com respeito à unção com o Espírito Santo, quer seja também com respeito à unção com óleo. E já vamos tentar responder o que é a unção. A unção no Antigo Testamento era a marcação de uma pessoa ou de um objeto com óleo consagrado para a unção, com a finalidade de estabelecer essa pessoa, ou esse objeto, ou essa coisa, para um propósito especial, para a realização da vontade de Deus, mediante aquela marcação, mediante a aplicação do óleo consagrado, ou do óleo sagrado da unção. O azeite, meus amados irmãos, em Isaías capítulo 1, versículo 6, nós vamos encontrá-lo sendo usado para fins medicinais. Esse versículo, ele é uma analogia espiritual sobre a situação de Israel, porque devido a terem se afastado de Deus, eles podiam ser espiritualmente comparados com um doente que estava doente da planta dos pés até o alto da sua cabeça, com feridas não espremidas. Em Rute capítulo 3 e versículo 3, nós vemos o azeite aplicado como hidratante depois do banho. Em Ezequiel capítulo 16 e versículo 9, nós vamos encontrar o azeite sendo aplicado como um emoliente em bebês recém-nascidos. Em Lucas capítulo 10, versículo 34, nós vamos encontrar o azeite aplicado novamente para uso medicinal em feridas. Em Mateus capítulo 26 e versículo 12, nós vemos o azeite aplicado em cadáveres após a lavagem do corpo, como uma preparação para o sepultamento. Em Marcos capítulo 16, versículo 1, descreve
como as mulheres foram ao sepulcro, onde fora sepultado o Senhor Jesus, levando um azeite aromático para ungir o corpo de Jesus. Porém, meus amados irmãos, além desses propósitos com o azeite, havia a unção com um óleo, que era um óleo especialmente preparado, um óleo sagrado, especialmente preparado para a unção. E é muito interessante que para a preparação desse óleo, o próprio Deus deu a fórmula química com duas recomendações. A primeira é que esta fórmula fosse desenvolvida profissionalmente em um laboratório de conformidade com a arte de perfumista. E a segunda é que ninguém fizesse outra utilização desse óleo senão as especificadas pelo Senhor. Vamos ler isso em Êxodo, capítulo 30, versículos 22 em diante. O nosso Deus, meus amados irmãos, é um Deus de perfeição. Glória a Deus! O nosso Deus é um Deus organizado. Ninguém pense que Deus vai fazendo as coisas aí por acidente. Existem muitas descobertas na ciência que foram por acidentes em laboratório, etc. Mas Deus não. As coisas de Deus, elas são pensadas, elas são exatas. Vejam, irmãos, que coisa maravilhosa. O Senhor disse a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, uma espécie de canela aromática, 3 quilos de cálamo aromático, provinha de canas aromáticas, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliveira. Disto você fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. E esse óleo, meus amados irmãos, ele era um tipo do Espírito Santo. Com ele você ungirá a tenda do encontro que nós estudamos hoje, a arca do testemunho, a mesa com seus utensílios, o candelabro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Nós estamos estudando isso na nossa escola dominical. Essas coisas representavam Cristo, e todos aqueles que tocam em Cristo, eles se tornam santos e santas, santificados por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração, ou pelo menos até a cruz. Porque depois da cruz, e depois da ressurreição e da ascensão do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo viria em uma nova dimensão. Então não se exigiria mais essas coisas, mas nós meditamos hoje que elas eram sombra de coisas que estavam por vir. Glória a Deus. Não se ungirá com óleo, o corpo de quem não for sacerdote. Amém?
Não façam outro óleo semelhante da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Quem preparar óleo igual a este, ou com ele ungir um estranho, será eliminado do meio do povo. Glória a Deus. Eu gostaria de dizer aos irmãos, há pouco tempo, uma moça minha amiga esteve em Israel, agora no começo do mês de março, e ela trouxe desse óleo de Israel, preparado de acordo com essa fórmula, e como um presente, eu recebi este óleo, e está aqui. Alguém gostaria de sentir esse perfume? Faz um favorzinho, pega uma bacia com água, tem ali, não tem? E uma toalha. Eu vou pedir que 2 irmãos, os mais antigos, o pastor Marcos e o pastor Wesley, eu vou pedir que vocês compartilhem esse perfume com os irmãos. Vamos lavar as nossas mãos e nós vamos compartilhar aos irmãos que quiserem sentir. Vamos fazer uma viagem no túnel do tempo. Vamos ver essa fórmula que o próprio Deus, em sua sabedoria, nós não vamos ungir os irmãos, nós não estaremos ungindo os irmãos, nós estaremos colocando esse óleo na mão dos irmãos, para que os irmãos possam sentir o perfume desse óleo. E não precisa ficar com medo de receber esse óleo, porque na nova aliança, no Novo Testamento, todos os crentes foram feitos reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória a Deus. Então agora não há mais problema nenhum. Não é nenhuma infração nós estarmos experimentando este óleo da unção. Vou pedir que vocês possam ir ali à frente, os irmãos. Pode pôr na mão dos irmãos. Não, eu não vou. Não. Você vai ali. Os irmãos que quiserem se dirijam ali. O pastor Marcos e o pastor Wesley vão compartilhar este óleo. Você não precisa ficar com medo de receber, porque nós lemos aqui, olha, você só pode ungir Arão e seus filhos, etc., reis e sacerdotes para Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. E o Senhor Jesus nos fez, uma outra tradução diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Os irmãos se manifestem. Bendito seja o Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Bendito és tu. Nós te glorificamos. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Bendito és tu, Senhor. Glória a Deus. Depois nós vamos olhar a unção no Novo Testamento. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra maravilhosa, que tem sido preservada ao longo de tantos séculos. São tantas vidas, Senhor, que se sacrificaram para que esta palavra chegasse até nós aqui nesta noite. Queremos te louvar por todos os homens e mulheres que ao longo destes séculos, Senhor, preservaram essas escrituras e ensinaram essas escrituras e transcreveram essas escrituras. Oh, aleluia!
Queremos te louvar, Senhor, por todos aqueles que ao longo, Senhor, de tanto tempo, têm, Senhor, dedicado as suas vidas, para que nós tenhamos hoje este conhecimento das tuas palavras, e de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor determinou para os teus filhos, desde a antiguidade. Oh, aleluia, aleluia. Com tanta certeza, esta palavra tem chegado até nós, sem nenhum erro, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. E hoje nós podemos usufruir, Senhor, dos benefícios desta palavra. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Santo, santo és tu, Senhor. Amém? Completos? Glória a Deus. No Novo Testamento, irmãos, a unção, ela permanece sendo uma marcação de uma pessoa, de duas formas. Primeiro, com o Espírito Santo e com poder, para a realização da vontade de Deus. E o texto clássico para isso são as palavras de Jesus, um pouquinho antes da sua ascensão, em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele disse: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até os confins da terra. E a outra forma é a marcação de uma pessoa doente, mediante a oração da fé e a aplicação do óleo da unção, para que essa pessoa seja curada. E a Bíblia diz, Tiago capítulo 5, versículos 14 e 15, que o Senhor levantará o doente, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, meus amados irmãos, nós temos que localizar a unção no Antigo Testamento e entender a unção no Antigo Testamento, e localizar também a unção e entender a unção no Novo Testamento. Primeiro, a unção com Espírito Santo e com poder, e é Jesus que batiza com Espírito Santo, e todos podem ser batizados com o Espírito Santo. E a unção com óleo, para que nós possamos, de uma maneira bíblica, tanto aplicar a unção, como também receber a unção, para que a unção seja uma bênção para nós e para tudo e todos o que estiver no nosso entorno, sejam pessoas ou sejam coisas. No Antigo Testamento, como já falei para os irmãos, objetos eram ungidos, instrumentos, até mesmo armas de guerra eram ungidas com óleo da unção. Os objetos, para identificá-los como utensílios dedicados e consagrados e pertencentes a Deus, e separados com um propósito único, um propósito específico e estrito de adoração ao Senhor. Há um texto muito conhecido no livro de Daniel, capítulo 5, versículo 1, quando o rei Belsazzar deu um grande banquete, um banquete para 1000 dos seus nobres, e eles beberam muito vinho. Versículo 2, enquanto Belsazzar bebia vinho, deu ordem para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei
e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas beberam nas taças, e enquanto bebiam o vinho, louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede. Na parte mais iluminada do palácio real, o rei observou a mão enquanto ela escrevia. Diz-nos a palavra de Deus no versículo 6, o seu rosto ficou pálido, e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam, e as suas pernas vacilaram. Podemos pular para o versículo 30, naquela mesma noite, Beltsazar, rei dos babilônios, foi morto. As coisas de Deus continuam sendo coisas sagradas. As coisas de Deus continuam sendo santas. Nós precisamos ter sabedoria para manipular as coisas de Deus. No Antigo Testamento, pessoas também foram ungidas como profeta, sacerdote, reis. Quando escolhidos por Deus, eles eram ungidos com óleo consagrado para a unção, e eles se tornavam pessoas consagradas e pessoas separadas para cumprirem essa designação do Deus Altíssimo. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 22, Deus disse: não maltratem os meus ungidos e não façam mal aos meus profetas. Davi levou isso muito a sério, irmãos. E tanto que quando Davi estava sendo perseguido por Saul, e Saul fora consagrado com esse óleo como rei, Saul, perseguindo Davi, estava muito cansado, e ele foi vencido pelo cansaço e dormiu. E Davi encontrou Saul, que o perseguia, dormindo. 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6, diz que Davi disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu Senhor, de erguer a mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. No versículo 10, Davi disse ao rei: hoje o rei pôde ver com os próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram para que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Mais adiante, irmãos, no capítulo 26 do livro de 1 Samuel, outra vez Davi encontra Saul, que o estava perseguindo. Que Saul, ele fora tomado por um ciúme obsessivo de Davi, e ele o estava perseguindo. E os irmãos sabem o que Davi disse aos seus soldados? 1 Samuel capítulo 26, versículo 9. Davi, contudo, disse a Abissai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Mais tarde, irmãos, no Salmo 105, versículo 15, o salmista rememorou as palavras do Senhor, repetindo aquela escritura de Crônicas: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas.
Porque, irmãos, esse óleo da unção, especialmente preparado e consagrado para a unção, ele levava fisicamente em si a glória de Deus. E a unção, ao ser aplicada, representava de uma maneira pública, de uma maneira notória, inequívoca, o aval de Deus, a investidura de Deus, para que aquelas pessoas que foram ungidas realizassem as tarefas, os ofícios para os quais elas tinham sido designadas e ungidas com óleo da unção. Poderíamos colocar a seguinte pergunta: Deus ainda unge pessoas hoje? O texto que nós lemos, os textos que nós lemos, indicam que mesmo depois do Antigo Testamento, Deus continua ungindo pessoas. Só que no Novo Testamento, Deus não usa o óleo natural da unção. Agora, em vez das pessoas serem ungidas com óleo consagrado, elas são ungidas com o Espírito Santo e com o poder de Deus. Dentro do mesmo modo, de Atos capítulo 10 e versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Só que agora, diferentemente daquela unção com óleo que era derramada fisicamente e permanecia sobre aquele que recebeu a unção com óleo, agora esses que são ungidos com o Espírito Santo e com poder correm o risco de entristecer o Espírito Santo e finalmente de extinguir o Espírito Santo de suas vidas. Isso é uma coisa muito grave, porque há pessoas que foram ungidas e perderam a unção e querem se comportar e querem ser respeitadas como quem ainda tem a unção. Porém, o Senhor ainda unge pessoas para que trabalhe colaborativamente com Ele. Ou como nós estudamos na manhã de hoje, para que trabalhe em parceria com Deus. Então essas pessoas são ungidas com o Espírito Santo e com poder. Glória a Deus. E passam a ser cooperadores em operações divinas que Deus quer realizar aqui na terra. Nós encontramos isso, por exemplo, em Atos capítulo 19, versículo 6. Paulo impôs as mãos sobre eles e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em outras línguas e profetizavam. Também em Atos capítulo 8, versículo 17, em Samaria, quando os discípulos foram lá e pregaram sobre o Espírito Santo, porque aqueles irmãos ainda não tinham ouvido falar em Espírito Santo, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Novamente, em Atos capítulo 9, versículo 17, na conversão de Saulo de Tarso, diz que Ananias entrou na casa onde Saulo estava hospedado, e impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Agora, irmãos, no Novo Testamento, há também a reserva para a unção com óleo sobre pessoas que estão enfermas.
Nós lemos no início desta mensagem o texto de Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doentes? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O óleo da unção, meus amados irmãos, não tem poder em si mesmo. Só Deus pode ungir uma pessoa com um propósito específico. Nós utilizamos o óleo apenas como um símbolo do que Deus está fazendo. Porém, meus irmãos, aqueles que vendem o óleo da unção como algo, seja óleo, seja pano, ou seja qualquer objeto, como algo que tem em si um poder especial, está fazendo algo que Deus não espera daqueles que dizem representar a Deus nesta terra. Agora, meus amados irmãos, desde o passado, a unção tem sido vista como uma poção mágica, como uma mercadoria a ser vendida. Porém, precisamos compreender que a unção não pode ser comprada, não pode ser fabricada. A unção está fora das coisas da indústria, das coisas de comércio. Eu penso que não é errado, não há nada de errado em ungir uma pessoa com o propósito de simbolizar a aceitação do Espírito Santo na vida desta pessoa. Porém, nós não podemos, quer seja quando ungimos, quer seja quando estamos sendo ungidos, acreditar que esta unção será aquilo que vai resolver. Tanto que o texto diz: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, meus amados irmãos, Deus continua ungindo homens e mulheres. Deus continua equipando homens e mulheres para realizarem na terra coisas que podem abalar esta terra. E todos aqueles que estiverem dispostos a realizar a obra de Deus serão ungidos com Espírito Santo e com poder. Nesses 2000 anos, muitos homens e mulheres foram ungidos com Espírito Santo e com poder. Agora, a unção de Deus, ela tem objetivos definidos. Deus não vai ungir alguém para que essa pessoa possa se ufanar. E esta já é uma forma de nós medirmos se alguém é ungido com Espírito Santo e com poder, ou se a pessoa está fazendo propaganda enganosa de que ela é ungida com Espírito Santo e com poder. Porque aquele que é ungido com Espírito Santo e com poder, ele não tem necessidade de autoproclamar-se, de autoelogiar-se, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ungida com Espírito Santo e com poder. Ele se mantém naquele estado que João mencionou, que ele cresça e eu diminua.
Ou como diz no Salmo 115, versículo 1, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Eu quero, irmãos, para finalizar esta mensagem, mencionar 3 formas que Deus ainda unge hoje. A primeira é como profeta. Você pode ser ungido com o Espírito Santo e com poder para proclamar a palavra do Senhor. E quando você abrir a sua boca, as suas palavras, a sua voz, tornar-se-á a própria voz de Deus, trazendo vida, esperança para todos aqueles que abrirem os seus ouvidos para ouvir a palavra que for verbalizada. E Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, ele se refere à magnitude e ao poder desta palavra, que é verbalizada, dizendo que quando nós falamos como embaixadores de Cristo, e é como se Deus por nós exortasse. E em Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, o apóstolo louva a Deus e cumprimenta os crentes da Tessalônica, porque quando eles estiveram ali naquela igreja, os crentes receberam as palavras dos apóstolos, não como palavras de homens, mas como a própria palavra de Deus. Então Paulo reafirma nesse versículo que na verdade aquelas palavras eram as palavras de Deus. E Paulo diz: olha, nós nunca vamos esquecer isso. Nós nunca vamos deixar de dar graças a Deus, porque vós, havendo recebido a palavra de Deus que de nós ouvistes, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo ela é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Em segundo lugar, você pode ser ungido com o Espírito Santo e com poder para ser um sacerdote com tríplice função. Primeiro, como sacerdote para servir a Deus, apresentando-lhes sacrifícios de louvor. Segundo, para ser um intercessor. E terceiro, para ser um adorador. O próprio significado, irmãos, da palavra sacerdote diz respeito àquele que faz a oferta. Então, um sacerdote é alguém que tem o privilégio de entrar na presença de Deus. E no Novo Testamento, o sacerdote exerce o seu sacerdócio ao oferecer sacrifícios de louvor a Deus e ao apresentar petições a Deus em oração. Hebreus capítulo 13, versículo 15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. 1 de João capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, queridos irmãos, por causa de Cristo, todo crente agora é um sacerdote. Ele pode ser um sacerdote que não está exercendo o seu ofício de sacerdote, mas ele é um sacerdote, e todos os crentes podem entrar na presença de Deus para oferecer sacrifícios de adoração. E ninguém precisa mais ficar de fora, ninguém precisa mais ficar distante, ninguém precisa mais ficar com medo, ninguém precisa mais procurar um intermediário ou uma
outra pessoa intermediária entre ele e Deus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o sangue de Jesus nos habilita, o sangue de Jesus nos dá capacidade, o sangue de Jesus nos dá inteligência, o sangue de Jesus nos dá perfeição, para que nós ofereçamos sacrifícios ao Senhor e levemos petições e orações em sua presença. Glória a Deus. Em terceiro lugar, você pode ser ungido com o Espírito Santo e com poder para ser um rei. Ungido como rei, você poderá liderar em sua casa, em seu trabalho, em sua escola, em sua igreja, ou em qualquer outro ambiente onde você estiver. Você pode não ser o presidente da empresa, ou o gerente da empresa, ou o chefe nessa empresa. Mas quando você é ungido como rei, você é provido de uma capacidade sobrenatural de liderança. Você é provido de um saber que a instrução humana não pode dar. Porque a unção do Espírito Santo nos torna pessoas competentes. A unção do Espírito Santo faz com que nós saibamos todas as coisas. 1 de João capítulo 2, versículo 30 diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Eu quero dizer aos irmãos, para finalizar, que Deus está procurando pessoas que já estão no corpo de Cristo. São pessoas que já nasceram de novo, para que essas pessoas se levantem da sua comodidade e sejam influenciadores, como luz do mundo, como sal da terra, trazendo luz para as trevas de muitos ambientes desta sociedade, trazendo a saúde como sal da terra para lugares e ambientes, e onde você colocar os seus pés, e onde a sua sombra passar, algo espiritual que não pode ser impedido, que não pode ser resistido, vai acontecer. E enquanto esses fenômenos espirituais estiverem acontecendo, o Espírito Santo estará trabalhando e pessoas estarão sendo transportadas das trevas para a luz, como diz, do império das trevas para o reino da luz do Filho de Deus. Muitos desses problemas, irmãos, que nós estamos enfrentando em nossa sociedade, em nossos governos, nas mais variadas áreas da sociedade, vem da falta de homens e mulheres nascidos de novo e que estejam dispostos a confrontarem e que estejam dispostos a serem luz nas trevas, a serem o sal da terra, que não vão abrir mão, por pressão alguma, de valores, do poder de Deus, da manifestação da glória de Deus em suas vidas. Eu creio que aqui nesta igreja nós temos homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que já foram ungidas com o Espírito Santo e com poder. Alguns destes estão tímidos, estão calados, mas nesta noite o Espírito Santo
vem trazer este despertamento. E a palavra do Espírito Santo é: desperta o dom que há em ti. Desperte o dom que há em ti. Abra sua boca, estenda sua mão. Oh, aleluia! O Senhor vai confirmar com milagres, com prodígios, com maravilhas. Ele uma vez mais vai abalar os céus e a terra. Mediante a sua palavra, Deus vai trazer abalos. Aleluia. E eu encerro dizendo, não é tanto dizendo, é perguntando: você está disposto a ser as mãos de Deus para levantar aqueles e aquelas que um dia estiveram de pé, no entanto fraquejaram na fé, se desviaram dos caminhos do Senhor e estão caídos à beira do caminho? Segunda pergunta: você está disposto ou disposta a ser os ouvidos de Deus para ouvir aqueles e aquelas que estão explodindo com dores na alma por causa dos seus pecados, das suas culpas, das suas más obras e dos seus crimes? Você está disposto a dizer a esses pecadores, pecadores que não merecem perdão, você está disposto a dizer a eles que eles estão perdoados em nome de Jesus e que o Senhor Jesus lhes dá uma nova oportunidade? Terceira pergunta: você está disposto ou disposta a ser a boca de Deus para falar uma palavra para aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados, acusados, deprimidos, oprimidos e perseguidos? Você está disposto a falar a eles uma palavra de perdão, uma palavra de esperança, uma palavra de reconciliação? Porque se você estiver disposto ou dispostas a ser as mãos de Deus, os ouvidos de Deus, a boca de Deus, a levantar aqueles que estão caídos na estrada da vida, eu quero lhe dizer, Deus está procurando pessoas assim, para ungí-las com Espírito Santo e com poder, para que desenvolvam a função de profeta, sacerdote e rei. E você será grandemente usado nas mãos do Senhor, porque a unção de Deus, ela é enviada com propósitos específicos. Após ouvir esta mensagem, se você sente que esta é a sua chamada, que Jesus te salvou por isso, eu vou pedir a você, levante a sua mão assim comigo. Senhor, aqui estão irmãs e irmãos que levantaram as suas mãos nesta noite, mediante o conhecimento da tua palavra. Esses irmãos e irmãs precisam da unção com o Espírito Santo e com óleo, para que possam consolar os tristes, para que possam curar aqueles que estão com seus corações doloridos, aqueles chamados quebrantados de coração, aqueles que estão escravizados pelo álcool, escravizados pelas drogas, escravizados por medicamentos, escravizados, Senhor, por defeitos da personalidade, por questões que estão em suas mentes como que rochas sólidas, das quais não conseguem se livrar, escravos de pensamentos obsessivos, escravos de acusações,
por coisas que fizeram ao longo da vida e precisam, Senhor, da palavra do perdão, precisam, Senhor, da palavra da esperança, precisam, Senhor, da palavra da reconciliação. Unge, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, dos mais novos aos de mais idade. Unge, Senhor, com Espírito Santo e com poder. Dá, Senhor, uma sabedoria sobrenatural, para que tenham discernimento, e para que tenham a palavra da sabedoria, a palavra erudita, para dizer ao cansado, ao oprimido, ao deprimido, ao acusado, aquele que não tem mais esperança, aquele que já está, Senhor, no fim do túnel, aquele, Senhor, que já está no fim do poço, aquele, Senhor, que está no lamaçal do pecado, aquele, Senhor, que está na antessala do inferno, aquele, Senhor, que já está habitando entre os lobos. Ó Senhor, eu peço que cada um de nós nesta noite sejamos renovados com a unção, com o Espírito Santo e com poder, para que possamos levar a palavra da libertação, a palavra do perdão, a palavra da salvação, a palavra da cura. Oh, aleluia! Para que possamos levar a mensagem da cruz, para que possamos levar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Estamos buscando, Senhor, este revestimento com o Espírito Santo e com poder, como credenciais, para que nós possamos agir como embaixadores, para que as nossas palavras não sejam as nossas palavras, mas sejam as palavras que o Espírito Santo colocar em nossas bocas, e nós possamos verbalizá-las, não pela nossa mente, não pelo nosso raciocínio, mas possamos verbalizá-las por inspiração do Espírito Santo. Dá-nos este controle, dá-nos este domínio, em nome do Senhor Jesus. Mantenha a sua mão levantada em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia, aleluia. Cremos, meus amados irmãos, que as mãos de Deus estão estendidas, e há um toque de Deus nesta noite. Oh, aleluia. Nós, o Espírito Santo, não nos iria encaminhar para este lugar, para que nós voltássemos para as nossas casas, as mesmas pessoas que nós entramos aqui nesta noite. Mas nesta noite você volta com este revestimento, oh aleluia, que ao longo da semana você vai experimentar, porque o Espírito Santo vai te abrir oportunidades, e você já vai testar este revestimento com o Espírito Santo e com poder. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.